Graça e paz, queridos, uma boa noite a todos, que vocês sejam abençoados nesse final de tarde, início de noite, e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Que bom que você está aqui novamente, que bom que nós estamos juntos aqui, tanto pela manhã, às 6 horas, agora 18 horas, novamente juntos aqui, meditando na palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu falei sobre a sabedoria do Senhor, principalmente nos relacionamentos familiares, profissionais, na igreja, no ministério. Nós precisamos ter sabedoria, porque as questões difíceis da vida geralmente envolvem relacionamentos, e os relacionamentos são desafiados constantemente. E hoje pela manhã eu te dei o desafio de buscar sabedoria em Deus antes de tomar qualquer decisão difícil. Provavelmente decisões difíceis bateram na tua porta e eu te desafiei, olha, antes de dar um parecer, tomar uma decisão, busque sabedoria em Deus, dizendo: Espírito Santo, me dá sabedoria agora, me traz entendimento do que devo falar, do que devo fazer, agir. E a pergunta que eu te faço: você conseguiu fazer isso, né? Você conseguiu buscar sabedoria nas suas decisões hoje? Como foi experimentar o Senhor te trazendo luz naquele momento de dificuldade, né, trazendo luz para que você pudesse então trazer uma palavra de sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a sabedoria nos relacionamentos. Porém, antes eu quero te convidar a você se inscrever no canal, deixar as notificações ativadas, também deixar o seu like e encaminhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ter sabedoria e melhorar os seus relacionamentos, em nome do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios de Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. No capítulo 13, no versículo 3, fala o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. É tão interessante que a palavra também diz que o sábio muitas vezes fica calado, e até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Então, a sabedoria, ela está muito mais ligada ao ouvir do que ao falar. Porque quando nós ouvimos, nós damos a chance de tentar entender o que o outro está falando. Nós lemos as linhas e as entrelinhas do que está sendo dito. Existe uma comunicação que é verbal, mas existe uma comunicação também não verbal. E nós precisamos entender o que está acontecendo do outro lado para também discernirmos o que está sendo comunicado e aí também agir com sabedoria. Então, nós buscamos em Deus sim sabedoria, nós buscamos crescer em sabedoria estudando, por exemplo, o livro de Provérbios, como já falei hoje pela manhã, mas nós precisamos muitas vezes aprender a ouvir, né? Os mais antigos diziam: nós temos só uma boca e 2 ouvidos. Significa que nós deveríamos ter mais capacidade para ouvir do que para falar. Então, mas geralmente é o contrário, geralmente as pessoas querem falar muito, elas têm muito a ser dito, né? A pessoa que fala demais, ela pode se perder nas próprias palavras, ela pode começar a transgredir, porque ela está falando, e daqui um pouquinho ela já não está mais concatenando as palavras, e ela começa então a errar, começa a pecar, começa a precipitar palavras. Então, preste atenção. Uma das coisas mais sábias que você pode aprender a fazer é ouvir. Ouvir te dá, assim, muito recurso para você poder tomar decisões. Por exemplo, quando uma pessoa vai na terapia, às vezes não é nem o que o terapeuta fala, mas é a oportunidade que a pessoa tem de falar. E a pessoa que é inteligente, que está do outro lado ali, ela está interessada em ouvir. Por exemplo, quando uma pessoa vem para o discipulado, um aconselhamento, eu gasto muito mais tempo ouvindo o que a pessoa tem a dizer. Por quê?
Porque a partir do momento que eu paro para ouvir e com disposição de ouvir, não só parar de falar, mas realmente eu tentar entender, eu deixo que a pessoa fale. Se ela estiver certa, ela vai dar sinais. Se ela estiver equivocada, nas palavras dela também os equívocos já vão aparecer. Então, ouvir é uma grande estratégia de sabedoria. Você parar para ouvir as pessoas e tentar entender aquilo que está na linha e nas entrelinhas, né? Para o bom entendedor, como se diz, ponto é palavra, né? Ponto, a vírgula é uma palavra, né? Para o bom entendedor, qualquer coisa, pingo é letra, como se diz, né? Então, qualquer coisa que é dito, até entonação, até o tom de voz, até a expressão facial, até como a pessoa se move, tudo isso vai nos comunicando, né? Então, eu posso trazer isso também como sabedoria, a questão de nós ouvirmos o Senhor. E aí é um outro ponto muito relevante da sabedoria que você precisa adquirir. O temor do Senhor é princípio de sabedoria, mas muitas vezes quando nós vamos para a oração, tem pessoas que falam, pedem e não ouvem o Senhor. Então, você quer ouvir o Senhor, você precisa parar de falar um pouco. Fale, faça as suas orações, faça os seus pedidos, coloque as suas necessidades, petições diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Mas depois, quem sabe você diz assim, Senhor, agora eu já trouxe as minhas demandas, mas agora eu quero te ouvir sobre isso. E pare, e tente aguardar ali, porque a sabedoria vai estar em ouvir. A sabedoria vai estar em você parar para ouvir. Então, por isso que a Bíblia fala em Isaías, capítulo 1, verso 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A sabedoria, então, ela está muito mais para ouvir do que para falar. E hoje eu quero te desafiar a ser um bom ouvinte para compreender. Quando a gente fala de comunicação, não é só o que a gente fala, mas é a capacidade também de compreensão do que o outro está falando. Então, eu quero te perguntar nessa hora, você conseguiu agir com paciência e sabedoria hoje, durante o seu dia, diante do desafio? Você parou para ouvir, você parou para entender e perguntou, pediu sabedoria a Deus? Houve momentos talvez que você precisava de mais discernimento? Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Você precisa ouvir e, enquanto ouve, pedir discernimento do Senhor. Isso vai te dar muita sabedoria nos teus relacionamentos, nos teus discipulados, nos teus acompanhamentos, aconselhamentos, nos teus relacionamentos dentro do trabalho, na família, na casa, na igreja. Você vai ver Deus se movendo na tua vida e você vai ser uma pessoa extremamente sábia, não segundo a carne, mas segundo as revelações do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a sabedoria vem de Ti. Queremos aplicá-la em nossos relacionamentos para viver de forma equilibrada, de forma pacífica. Por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, a tomar decisões certas e a refletir o Teu caráter em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós te pedimos, dá-nos sabedoria, mas dá-nos também condições de compreender melhor a nossa comunicação, Senhor, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Melhora a nossa comunicação, nos ajude, Pai, a ter uma comunicação assertiva. E também, Senhor, que no nosso relacionamento, sobretudo contigo, nós possamos te ouvir e te obedecer, Pai. Que nós possamos ter a sabedoria de parar, não somente falar, mas parar para te ouvir e dar uma resposta àquilo que o Senhor nos comunicou. Em nome de Jesus, eu te abençoo, que você possa destravar essa área na sua vida, que você seja uma pessoa sábia, que você seja um bom ouvinte, que você possa também comunicar com sabedoria e você tenha relacionamentos definitivamente saudáveis, em nome de Jesus. Amém. Quero te desafiar ainda que você, ainda hoje, nessa noite ou antes de dormir, você peça a Deus que lhe dê sabedoria diante de situações que você ainda precisa resolver, que você precisa decidir. E qualquer relacionamento desafiador na sua vida, que você peça a Deus sabedoria e você esteja disposto a ouvir
e entender o que está acontecendo do outro lado, né? Muitas vezes a gente compreende só o nosso lado, mas tente compreender o outro lado. Isso vai te dar uma grande sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, para dissolver conflitos em nome de Jesus. Se você foi edificado por essa palavra, por favor, deixe nos comentários aquilo que Deus falou contigo hoje aqui com essa palavra, com esse tema tão importante, né? Eu gostaria de saber o que Deus tem ministrado no teu coração sobre esses temas que temos trazido aqui, em nome do Senhor. E se você tem algum pedido de oração, deixa também nos comentários que eu mesmo estarei orando pela tua vida. Que Deus te abençoe. Um bom final de noite. Shalom.